Você sabia que este Moscatel da Casa Perini recebeu o prêmio como sendo o 5º melhor vinho do mundo? Isso mesmo, o 5º melhor vinho do mundo. Mas será que este vinho é bom? Fique comigo até o final e você vai descobrir. Eu sou Maurício Ferreira e esse é o canal Apaixonado por Vinhos. Muitos complicam, mas aqui eu explico tudo sobre o mundo do vinho. Voltei o nosso moscatel para refrigeração e daqui a pouco eu vou explicar como gelar o moscatel e como abrir qualquer espumante. Vamos direto ao assunto sem enrolação. Vamos começar pelo princípio. Estamos em 1929, no Vale Trentino, lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E lá existia um filho de imigrantes, João Perini. Como todo imigrante, como todo filho de imigrante, ele tinha uma grande paixão pelo vinho. Como muitos imigrantes faziam no Rio Grande do Sul, eles elaboravam o próprio vinho no porão de suas casas. Mas o vinho do João Perini era tão bom que ele começou a fornecer para amigos, inclusive para as festas da comunidade. O tempo passou. 40 anos depois, em 1970, Benildo Perini, o filho do João Perini, resolveu profissionalizar essa tradição da família, montando uma empresa chamada Casa Perini, investida em tecnologia, investida em pesquisa e em estudos. E deu certo. Os seus vinhos passaram a ser de altíssima qualidade, inclusive receberam muitos prêmios, aproximadamente 200 medalhas nacionais e internacionais. Só para você ver o que é a saga dessa família Perini. Mas afinal de contas, que premiação é essa que reconheceu o nosso Moscatel da Casa Perini como sendo o 5º melhor vinho do mundo? Eu explico. Essa premiação foi concedida em 2017 pela Associação Mundial de Escritores e Jornalistas de Vinho e Destilado. Na verdade, o que essa associação faz é um ranqueamento, é uma classificação. Ela considera os diversos concursos de vinho que existem ao redor do mundo, considera os concursos mais importantes e consideram também qual foi a premiação que cada vinho recebeu nestes concursos. E aí ele atribui para cada concurso e para cada premiação certos pontos. E exatamente, a Casa Perini recebeu, somando todos os pontos, a classificação do 5º lugar, considerando todos os vinhos que participaram dos concursos. Então, ela foi escolhida pela Associação dos Escritores e Jornalistas de Vinho como sendo o 5º melhor do mundo. Mas é importante entender que não são todos os vinhos do mundo que participam desses concursos e que esse 5º lugar foi dado em razão apenas, tão somente, dos vinhos que participaram desses concursos. Daqui a pouco eu vou abrir e degustar e analisar o nosso moscatel e vou dar a minha nota, pois esse vídeo faz parte da playlist Esse Vinho é Bom? Você que está comigo é por sinal que está interessado, então deixe o seu like. Vamos entender o que é moscatel. Moscatel é, ao mesmo tempo, o nome do estilo do nosso vinho, como também o nome da uva. Na verdade, não é o nome de uma uva, é o nome de uma família de uva. São centenas de uvas que recebem o nome de moscatel. Moscatel é o nome que se dá em países de língua portuguesa e espanhola. Lá na França é Muscat e lá na Itália é Moscato. E qual a razão de ser, qual a característica que tornou essa uva tão famosa e plantada no mundo inteiro? Está na circunstância de que ela alcança uma grande maturação com grande concentração de açúcar. Assim, com moscatel é possível fazer espumante, vinho seco, vinho doce. E também existe moscatel tinto. Então é uma grande infinidade de vinhos que é possível fazer com a moscatel. E até mesmo vinho fortificado, como o famoso moscatel de Setúbal, lá de Portugal, que pode envelhecer por mais de 100 anos. A moscatel chegou ao Brasil no início do século passado e a variedade mais empregada no Brasil é a Moscato Branco. Aí pode vir a pergunta, existe alguma região do país onde a Moscato melhor se adaptou, onde a nossa Moscatel melhor se adaptou? Existe sim, é exatamente na região onde é produzido o Moscatel Casa Perini, que é na região de Farroupilha. Lá as uvas alcançam um potencial de qualidade tão grande que foi reconhecida essa região de Farroupilha como sendo uma IP, uma indicação de procedência, que é uma indicação geográfica um pouco abaixo de denominação de origem. Assim, todos os vinhos moscatéis que obedecem determinadas condições e requisitos produzidos na região de Farroupilha podem estampar no rótulo a expressão IP Farroupilha, exatamente como o nosso moscatel.
O nosso moscatel, por ser doce e ter borbulhas, ele deve ser servido a uma temperatura entre 4 e 6 graus. Como eu faço para chegar a essa temperatura? Eu explico. Eu deixo a garrafa 1 a 2 horas antes de servir na geladeira. E meia hora antes de fazer o serviço, eu coloco a garrafa nessa mistura de água e gelo. Preste atenção, não é só gelo, é água e gelo. Por quê? Se você colocar somente gelo, vai ficar espaço de ar entre a garrafa e o gelo. E esse espaço de ar será um isolante, de maneira que a garrafa não vai resfriar adequadamente. Se você coloca água, a água é gelada pelo gelo e é a água que vai gelar rapidamente o espumante. Se você quiser acelerar todo esse processo, você pode colocar 1 colher de sal e também 1 xícara de álcool. Isso vai fazer com que a mistura chegue a abaixo de zero sem congelar. É muito interessante, eu sempre faço isso quando eu estou com pressa para ter um resfriamento ainda mais rápido. E daqui a pouco eu vou explicar como abrir qualquer tipo de espumante, de modo fácil e seguro. Vamos entender como um moscatel é feito, mas para uma perfeita compreensão é necessário dizer logo de início que existe uma forma de se fazer espumante, que é completamente diferente da maneira como se faz um moscatel. Como é feito um espumante? Um espumante, ele tem a característica de ter uma segunda fermentação. Como é que é isso? Parte-se de um vinho pronto chamado vinho base. E esse vinho pronto, esse vinho base, é submetido a uma segunda fermentação, onde são geradas justamente as borbulhas. Se essa segunda fermentação acontecer no interior da própria garrafa na qual o espumante será vendido, esse será o mesmo modo de fazer espumante que se faz em champanhe, por isso é chamado de método clássico ou tradicional. Mas se a segunda fermentação for elaborada não na garrafa, mas num tanque de inox, num grande tanque de inox, nós teremos então um outro método que é o método tanque ou método Charmat. Sempre que um produtor faz o espumante igual ao método de champanhe, ele coloca na sua garrafa método tradicional. Quando não coloca nada, é porque é o Charmat. Embora alguns produtores que fazem Charmat também colocam no seu rótulo Charmat. E como é então feito o nosso moscatel? Vamos ver agora. O nosso moscatel é feito por um processo completamente diferente chamado método Asti. Asti é o nome de uma importante cidade do Piemonte que fica no noroeste da Itália. É lá que é produzido o famoso Moscato d'Asti. Como é esse processo? A grande diferença desse processo em relação aos outros processos de se fazer espumante, o método tradicional e o Charmat, é que no moscatel nós temos apenas uma única fermentação e lá nos espumantes nós temos 2 fermentações. Eu explico como acontece. As uvas de moscatel, as uvas de moscato, são colhidas muito maduras com grande concentração de açúcar. É extraído o suco e colocado o suco em um tanque de inox. Um tanque de inox tipo autoclave, que suporta pressão. É adicionadas as leveduras e as leveduras começam a fazer aquilo que sabem fazer de melhor, que é converter o açúcar do suco da uva em álcool. Enquanto esse processo está se andando, que é a nossa fermentação, também é gerado, além do álcool, gás carbônico. Como está numa autoclave, um tanque fechado, esse gás fica preso e é dissolvido no líquido, no nosso vinho. E é justamente esse gás, esse CO2, é que gera as maravilhosas borbulhas. Mas não para por aí. A fermentação está em processo e quando chega a uma concentração de álcool de 7,5% do volume, simplesmente o enólogo interrompe a fermentação, geralmente pelo resfriamento do tanque. Se faz aí a filtração de tudo, retira-se as leveduras e você tem aí um moscatel com 7,5 de álcool, mas com muito açúcar, porque a fermentação foi interrompida. Geralmente o moscatel tem em torno de 60 gramas de açúcar por litro. Logo, o açúcar do moscatel, o dulçor do moscatel, não é de um açúcar que foi adicionado, é da própria uva que não foi transformado em álcool pelas leveduras. Dica valiosa: para não perder os novos vídeos do canal, faça a sua inscrição e ative o sininho. Assim você recebe a notificação tão logo eu faça a publicação. Quanto custa o nosso moscatel? Realmente é um vinho com preço acessível. O preço mais caro que eu encontrei na internet foi R$ 82,00, mas eu comprei na minha cidade, no supermercado normal, sem promoção, eu paguei R$ 64,90. Caso você tenha dificuldade em encontrar o moscatel Casa Perini na sua cidade, vou deixar para você um link da Amazon de um kit
com 6 garrafas por um ótimo preço. É inclusive 18% mais barato do que eu paguei. Vou deixar esse link na descrição e no comentário fixado. O que é bom a gente divide com os amigos, então compartilhe esse vídeo. E agora eu vou explicar como abrir qualquer tipo de espumante. Primeiro você precisa de um pano para secar a garrafa, para que a garrafa não escorregue das suas mãos. Eu vou fazer a explicação primeiro e depois eu vou abrir. Nós vamos tirar o alumínio. Aqui tem um muselê ou gaiola. Eu vou afrouxar a gaiola. A partir do momento que você afrouxa a gaiola, você tem que ficar com a mão em cima da rolha. Por quê? Aqui tem uma pressão igual a de um carro popular, de um pneu de um carro popular. Se você simplesmente explode a rolha, pode ser muito perigoso. Se acertar no olho, é hospital, na certeza. E como eu faço para abrir? Você segura, eu sou destro, então eu pego a mão direita, seguro a garrafa no fundo e a mão esquerda eu estou segurando aqui a rolha. Eu giro o fundo da garrafa segurando a rolha, para que a rolha fique na minha mão. E não pode fazer barulho. Se você faz uma grande explosão, você perde borbulhas, você perde a elegância do espumante. Mas é óbvio, se você estiver em uma festa, você pode sim abrir e fazer borbulhas, bater palmas, porque tudo isso faz parte da festa. Vamos lá então, achar aqui, ele tem geralmente uma parte mais escura, que é para você tirar o alumínio de forma mais bonitinha. Tiramos aqui o alumínio, essa aqui é a gaiola e é o muselê, perfeito? Vamos lá então. Ela tem uma orelha, você abaixa a orelha do muselê, coloca a mão aqui em cima e solta a gaiola. A partir de agora eu não tiro mais a mão daqui de cima para que ele não exploda. Vamos lá, segurando aqui, eu pego na parte do fundo e começo a girar. Já sinto que a rolha já está saindo, mas eu vou lentamente para fazer apenas um puff. Vamos ver se eu consigo, vou colocar perto do microfone, ó. Bem delicadamente. Maravilha! Vamos colocar na nossa taça. Eu não esqueci a taça, é que eu deixei a minha taça no congelador. Por quê? Se a taça está quente e você coloca um espumante ou um moscatel, pode transbordar. Assim ela não transborda. Você inclina um pouquinho a taça e pode encher a sua tacinha aí de moscatel ou de espumante. Olha que beleza. Esta aqui é a perlagem, né? Essa beleza de espuma e as borbulhas que sobem. E eu sempre mantenho o meu espumante depois de aberto com uma tampa dessa de pressão, que ele mantém as borbulhas por até várias horas, até mesmo para o dia seguinte. Vou voltar aqui e vamos ver o que nós encontramos aqui nesse nosso espumante, ou melhor, nesse nosso moscatel Casa Perini. Eu amo espumante, eu amo moscatel, fico até empolgado. É uma análise que é feita diferentemente, porque nós não giramos a taça em razão das borbulhas, né? Vamos ver a cor dele. É uma cor palha, uma cor brilhante, e o que é interessante é que você tem borbulhas finas, né? Que denotam uma certa elegância e consistência. Elas estão subindo aqui, estou conversando com você, elas estão subindo. Quando o espumante é de pouca qualidade ou moscatel de pouca qualidade, essas borbulhas cessam rapidamente. Então, no quesito borbulha e perlagem, o nosso moscatel Casa Perini está aprovado. Tem uma intensidade aromática média, significa que eu tenho que aproximar do nariz para sentir os aromas. E o que nós percebemos? A grande característica das uvas moscatel ou moscato é notas florais e algumas frutas brancas. O que percebo aqui são, flores brancas e um certo pêssego bem maduro. É uma característica que nós temos do moscatel. Vamos ver na boca. Primeiro é para limpar o palato. Eu abaixo para ver a salivação. Eu percebo uma acidez alta. E vou falar para você do dulçor. Realmente é um vinho doce. Mas a acidez é tão alta, e a acidez no vinho tem essa característica de contrabalançar o dulçor. Embora eu tenha aqui 60 gramas de açúcar por litro, como a acidez é alta, não é enjoativo. É uma bebida gostosa, prazerosa, refrescante e tem um final tendendo a longo. Estou sentindo aqui as frutas e um dulçor agradável que remete até mesmo a mel no final de boca. Tem um volume de boca, uma textura muito gostosa, muito sedoso, que envolve todo o palato. Que nota eu dou para esse espumante?
Lembrando que eu não dou nota em número, eu tenho uma escala de qualidade que começa com vinho pobre, aceitável, bom, muito bom e excelente. E esse vinho, esse espumante, qual a nota que eu dou para ele? Será que ele é bom? Ele é mais do que bom. Esse moscatel é muito bom pelo preço que você paga, na faixa de 50 a 60 reais, e tudo que ele entrega para você. Se você ainda não provou um moscatel, compre um Casa Perini, faça a sua degustação, depois faça o seu comentário e diga o que você achou. Não venha com preconceito dizendo que você não bebe vinho doce. Moscatel é uma riqueza da viticultura brasileira que eu recomendo que você prove, vencendo aí todas as suas barreiras e os seus preconceitos. Vamos então para a nossa harmonização. Vamos começar com a harmonização por contraste com um prato salgado. É óbvio que, embora o prato seja salgado, eu indico que no prato tem algum dulçor para fazer uma ponte com o moscatel. Por exemplo, um pernil suíno com geleia de laranja, por exemplo, né? Essa geleia vai fazer uma ponte com o dulçor aqui do moscatel, fica uma delícia. Tem gente que gosta também, por contraste, tomar moscatel com queijo gorgonzola. Tem quem goste, inclusive aplauda essa harmonização. E na harmonização por semelhança, que é a mais comum. Lembrando que na harmonização por semelhança pode acompanhar pratos doces e sobremesas, mas sempre, ao se harmonizar um vinho doce com sobremesa, sempre o vinho tem que ter um dulçor muito maior que a sobremesa, senão o vinho fica com gosto amargo. É por isso que quando eu vou a algum casamento e eu vejo os noivos servindo o bolo de casamento com espumante brut, que é um espumante praticamente seco, eu fico com dó dos noivos, porque eles foram mal assessorados, pois o bolo vai deixar o espumante mais amargo ainda. A melhor pedida para bolo de casamento é o nosso moscatel brasileiro. Qual é uma harmonização muito interessante com o moscatel? Lá na terra do Moscato d'Asti, no Piemonte, a melhor harmonização é o moscatel com panetone, fica uma delícia. Ele ainda vai muito bem, por exemplo, com tortas, torta de laranja, torta de limão, com mousse, com salada de fruta. São várias as opções que você tem para o seu moscatel ficar ainda mais delicioso. E eu vou tomar mais um pouquinho. Espero que você, como eu já disse, vença os seus preconceitos, caso tenha, e faça a sua experiência com o moscatel. Se for da Casa Perini, você vai ter uma ótima experiência. A salivação até me dificulta falar, né? Essa acidez é impressionante, essa acidez é que chega a esconder toda a quantidade de açúcar, deixando esse moscatel muito elegante, muito gracioso. Importante, se você gosta do canal e quer colaborar, compre o seu Valeu Demais com cartão de crédito a partir de R$2. É uma compra segura, feita diretamente com o YouTube, que o YouTube inclusive repassa uma boa parte desse valor para a manutenção do canal. Você que ficou aqui até agora assistindo esse vídeo, para mim é uma grande satisfação ter a sua companhia. Desejo para você saúde, um forte abraço e até o próximo vídeo.